Você conhece o Izagi como o gênio da leitura de campo. O cara que enxerga a jogada antes dela existir. Só que a gente vai apagar essa linha do tempo. E se toda essa inteligência tivesse sido afunilada numa única arma? O drible? Não um jogador burro. Um gênio do 1 contra 1, capaz de ler qualquer defensor do planeta, mas só um de cada vez. Na final do colegial, tudo rola como na história original. O Izagi hesita, passa a bola para o companheiro livre, o cara erra e eles perdem para o Matsukaze Kokuo. Mas essa frustração de não ter resolvido sozinho vai mudar tudo lá dentro do Blue Lock. Ele arranca em alta velocidade, mas no último segundo, hesita e toca para o companheiro, que erra o gol. Logo depois, o Kira mata o jogo no contra-ataque. O Izagi perde a final e o remorso gigante de não ter resolvido sozinho começa a devorar ele por dentro. O Jinpachi assiste a essa passividade nas fitas e vê um diamante bruto. A carta do Blue Lock chega na mesma noite. Quando o Izagi cruza as portas da instalação no primeiro dia, ele ainda é o garoto inseguro que busca a aprovação. Ele entra ansioso e intimidado pela concorrência. Com o drible na veia, a lógica do Blue Lock vira um jogo de duelos. Onde antes ele lia o espaço, agora ele lê o corpo do marcador. O apoio do pé, o giro do quadril, o peso na perna errada. Excelente lendo o homem à sua frente, péssimo lendo os outros 9. E o primeiro teste dessa arma explode direto no jogo de pega-pega. Com o drible na veia, o jogo de pega-pega muda de figura. O cronômetro marca os últimos 11s na sala do time Z e o desespero toma conta. O Bashira encontra o Izagi com o passe decisivo e espera a tabela de volta, exatamente como no Canon. Só que este Izagi não devolve. A confiança física fala mais alto, e ele assume a bronca sozinho. Em vez de procurar um alvo fácil como o Igarashi caído no chão, o cérebro dele faz o cálculo de sempre, só que numa escala menor. Ele vira o pescoço e escolhe o obstáculo mais valioso da sala, o Kira. O Izagi arranca com a bola colada no pé. O prodígio abre um sorriso arrogante, abaixa o centro de gravidade e se prepara para desviar sem suar. Só que o Izagi não aposta em pura velocidade. Ele lê o apoio do prodígio, espera o peso descer na perna errada e corta seco para o lado oposto. O Kira se joga num espaço vazio, batido por uma leitura, não por um pique. Antes que o relógio zere, o Izagi bate de primeira e carimba a bola no peito do prodígio. Nada de bola explodindo na cara, nada de teatro. Um duelo lido, vencido e encerrado com a frieza de um cálculo. O Bashira assiste aquilo com os olhos brilhando. Pelas câmeras da sala de controle, o ego ajeita os óculos, intrigado. O novato não procurou o caminho mais fácil. Ele escolheu o duelo mais difícil da sala, e venceu. O Kira cai de joelhos, eliminado do programa, e a ficha dele cai junto. Aquele cara não estava tentando encontrar a melhor jogada, ele estava tentando vencer ele. O prodígio percebe tarde demais que virou alvo, não obstáculo. O primeiro prodígio do Japão cai para uma leitura de corpo, não de campo. E é aqui que nasce o desvio. Toda a inteligência do Izagi afunila para o duelo. O campo inteiro vira paisagem. Daqui para frente, só existe o próximo marcador. Com o drible na veia, a química com o Bashira vira uma guerra declarada pela posse de bola. Assim que a primeira seleção começa, o time Z até tenta desenhar uma tática, mas o campo fica pequeno demais para 2 donos da bola. O choque de egos explode logo na estreia contra o time X, e a arma do Izagi funciona. Todo marcador que o enfrenta de frente, ele lê e quebra. O problema é que vencer duelos não organiza um ataque. Ele e o Bashira trombam na hora de decidir quem conduz a jogada. O Barou pune cada bola perdida nessa briga e amassa o time Z com um humilhante 5-1. E a lição que fica é estranha. O Izagi venceu quase todos os duelos que disputou e mesmo assim saiu goleado. Só que ele arquiva isso como azar, não como aviso. No jogo seguinte, contra o time Y, vem o primeiro contragolpe de verdade. O Nico não enfrenta o Izagi de frente, ele simplesmente recusa o duelo. Desloca a marcação, esconde a linha de passe e faz o jogo inteiro acontecer longe do driblador. O Izagi passa a partida caçando um confronto que nunca chega. O time Z vence no sufoco, na raça dos outros, mas o incômodo fica. Pela primeira vez a arma dele não foi derrotada, foi ignorada. E a resposta que ele encontra é polir ainda mais o drible. Essa bomba relógio estoura na partida de vida ou morte contra o time V. Para não serem eliminados, eles precisam derrubar o Nagi e o Ryo. O confronto vira um tiroteio direto e o placar empata em 4-4 nos acréscimos, até que um buraco se abre no meio-campo. Enquanto o Izagi conduz a bola, o garoto do monstro passa voando livre pelo corredor, esperando o passe.
Era o cenário perfeito para um passe rápido e uma infiltração no ponto cego da zaga. Só que este Izagi vê o companheiro. Ele registra o Bashira livre no corredor e escolhe ignorar. Não é cegueira, é convicção. Na cabeça dele, o caminho mais curto para o gol sempre passa pelos próprios pés. Na lateral, o parceiro arregala os olhos, dividido entre o fascínio e a fúria. E o pior, a convicção se paga. O Izagi lê o Zantetsu, quebra o réu no espaço curto e fuzila cruzado. A bola estufa a rede e sela o 5-4. Ele venceu sozinho. E essa é exatamente a armadilha. O plano do Jinpachi era fazer cada um descobrir a própria arma, mas o time Z descobriu outra coisa: orbitar um homem só. Eles sobrevivem à primeira seleção sem nunca aprender a jogar juntos. 3 testes, 3 avisos diferentes, e o Izagi só escutou o que confirmava o que ele já acreditava. Com o drible na veia, o ego do Izagi infla até o teto na segunda seleção. Ele cruza o corredor para a fase de trios lado a lado com o Bashira e o Nagi. Só que logo na sala de espera, o trio esbarra no time do Rin. Confiante na própria força bruta, o Izagi aponta o dedo na cara do camisa 1 e lança o desafio na mesma hora. Assim que a bola rola no 3 contra 3, o vício cobra o preço. O Izagi domina no meio de campo e ignora completamente o Nagi pedindo o passe livre na ponta. Ele abaixa a cabeça e arranca em alta velocidade direto para o centro do campo. O alvo do protagonista é um só: quebrar a marcação do prodígio no 1 contra 1. E o garoto até vence o primeiro embate. Ele lê o apoio do Rin, corta seco e passa. Por meio segundo, o jogador mais completo do Blue Lock fica para trás e o Izagi tem certeza absoluta de que o plano dele está certo. Só que o Rin não corre atrás. Ele já está onde a bola vai chegar. Enquanto o Izagi lia o marcador, o camisa 1 lia a jogada inteira e o desarme acontece 2 lances depois, no ponto exato onde todo o drible dele sempre termina. E aí vem a frase que resume o abismo. O Rin encara o rival e solta, sem raiva: "Você está olhando para mim, eu estou olhando para o campo inteiro." O Izagi se tornou um monstro contra o homem à sua frente. O Rin é um monstro contra o jogo inteiro. O placar termina em 5-2, e o número importa. O time do Rin não venceu porque o Izagi perdeu os duelos. Venceu porque os duelos quase não aconteceram. Para o camisa 1, aquele driblador é um especialista de elite preso num jogo que não é feito só de duelos. Pelas regras da segunda seleção, o time vencedor tem o direito de roubar um jogador. O carrasco caminha até os derrotados e passa direto pelo Izagi, como se ele fosse invisível. O alvo escolhido é o Bashira. O Rin leva embora o único jogador capaz de criar o caos no campo, desmontando na marra a dupla que atropelou a primeira fase. A teimosia do Izagi custa o seu principal parceiro de crime. Avançando para a repescagem, o garoto despenca para o fundo do poço isolado com o Nagi. A falsa confiança vira poeira, e agora ele precisa descobrir como sobreviver num ambiente onde a força bruta não resolve mais nada. Com o drible na veia, o Izagi sobrevive ao estágio de eliminação na pura especialização. Mesmo depois da aula do Rin, ele não recua. Recruta aliados, vence os jogos seguintes e avança na segunda seleção quebrando marcações no 1 contra 1. Os gols solitários continuam saindo e esse brilho esconde o tamanho do abismo. Na segunda seleção, ele não dita o ritmo de jogo, atua como a lâmina do time, o cara que rompe a linha quando o jogo trava, passa de fase no sufoco, ganha destaque pelas arrancadas, e é assim que chega a preparação da Liga Neo-Egoísta. Só que, dentro da cabeça dele, a derrota pro Rin virou outra coisa. Na história original, o Izagi sairia dessa fase obcecado por lógica tática. Aqui, ele tira a conclusão errada da lição certa. Se o Rin venceu sendo mais completo dentro do jogo, então a resposta é ficar rápido e forte demais para ser parado. O diagnóstico é inteligente. E está completamente errado. O garoto passa os dias pulindo o arsenal de fintas ao lado do Nagi, contando as horas para a vitrine europeia. Não é arrogância vazia, é um plano. Cobrir a única fraqueza que ele admite ter, o físico, e transformar o drible em algo impossível de segurar. E o sistema valida essa leitura pelos motivos errados. Os números individuais dele impressionam. O Izagi entra na fase final convicto, pronto para escolher o destino que encaixa no plano, sem desconfiar de que está lapidando a arma errada, até o primeiro leilão cobrar a conta. Com o drible na veia, a folga de 2 semanas termina num piscar de olhos. O Izagi pisa de volta no saguão do Blue Lock fervendo de expectativa para a nova fase. O Jinpachi surge no telão para anunciar a segunda fase do projeto. A Liga Neo-Egoísta vai dividir os sobreviventes entre as 5 principais ligas da Europa.
chega a hora de escolher o destino no tablet. Na nossa linha do tempo, o garoto iria direto para a Alemanha em busca da lógica tática. Só que agora o dedo dele aponta sem hesitar para a Inglaterra. A escolha não é burra, é psicológica. Se eu ficar mais rápido e mais forte, ninguém vai conseguir me parar. A Manchester City é a conclusão lógica de tudo que o Blue Lock ensinou a ele até aqui. A ideia é transformar o próprio corpo numa máquina ao lado do Nagui e do Shaqiri. E funciona. O drible fica mais letal do que nunca. O problema é que, do outro lado do continente, existe um tipo de jogador que ele nunca enfrentou. O tipo que não aceita o convite. O abismo cobra a conta no confronto contra o Bayern München. O Inzaghi recebe a bola na ponta e procura o duelo, como sempre fez. Mas antes que ele consiga engatar a quinta marcha, o Kaiser surge no caminho. O prodígio alemão encara o novato de cima para baixo com um sorriso arrogante. O protagonista solta o corte mais rápido da vida dele, usando cada grama de músculo que ganhou na Inglaterra. Pela lógica de tudo que ele viveu até aqui, ninguém deveria conseguir parar esse drible. Só que o Kaiser não tenta parar. Ele não disputa o duelo, ele recusa. Um passo para o lado, o corpo fechando a linha de passe, e o espaço da infiltração simplesmente deixa de existir antes do drible terminar. O Inzaghi vence o movimento e perde a jogada. Ele passa pelo homem e tromba no sistema. A cobertura já fechou, o passe já não existe, o contra-ataque alemão já começou. O Kaiser nem precisou encostar na bola. O camisa 10 domina o jogo inteiro sem disputar um único 1 contra 1. E essa é a aula mais cruel do futebol europeu. Contra a elite de verdade, ninguém aceita o duelo que você treinou a vida inteira para vencer. Com o desfecho do confronto contra o Bayern München, no capítulo 2000, que sela a derrota da Manchester City, o valor de mercado do protagonista congela nos primeiros leilões. Enquanto o sistema descarta jogadores de uma nota só, o Inzaghi mergulha numa crise de identidade profunda, precisando se reinventar para o próximo desafio contra o Ubers. Com o drible na veia, a conta do abismo chega sem pena. Depois do muro do Kaiser, o Inzaghi finalmente enxerga o padrão. O Nico recusou o duelo. O Rin transformou o duelo em detalhe. O Kaiser fez o duelo nem existir. A arma dele nunca foi derrotada, foi tornada irrelevante. O desespero bate e ele tenta mudar de estilo no meio da liga. O garoto força a vista nos treinos, suando frio para tentar ler o campo como os gênios fazem. E aqui está a tragédia. O cérebro é o mesmo. A inteligência que devorava jogos inteiros na linha do tempo original continua ali, mas ela passou anos sendo treinada para ler um corpo, não um campo. A leitura que o Rin faz num relance, esse Inzaghi leva 3 S's ponto. E na Europa, 3 S's é uma eternidade. Na nossa linha do tempo, ele usava o cérebro para dominar os leilões. Aqui, os donos dos clubes veem um especialista brilhante de uma nota só. Decisivo quando o jogo vira duelo, invisível quando não vira. E o futebol de elite quase nunca deixa virar. O golpe de misericórdia vem no saguão principal, quando o Jinpachi projeta os valores finais. O Inzaghi prende a respiração e congela, encarando o brilho do telão. Ele assiste ao próprio nome despencar rodada após rodada, sumindo do topo da lista. O garoto só aparece na 23ª posição, agarrando a última vaga da seleção por um fio. Inzaghi desaba na cadeira, encarando as próprias mãos tremendo sem parar. Ele sobreviveu ao Blue Lock, mas o preço da teimosia foi perder a coroa de artilheiro. O Inzaghi vira um reserva de luxo no banco japonês. Com a Copa do Mundo já rolando, o time marcha direto para o teste mais duro do grupo, a França. Com o drible na veia, chega a hora da França. O Japão vinha bem no Mundial, mas agora encara uma engrenagem coletiva perfeita. E, com o placar escapando no segundo tempo, o Inzaghi finalmente sai do banco. Do outro lado do campo, a dupla formada por Julian Loki e Hugo comanda o time mais entrosado do torneio. O protagonista pisa no gramado com uma única missão na cabeça: provar que a arma que o trouxe até aqui funciona contra qualquer um. E aqui está a parte que ninguém espera: funciona. O Inzaghi recebe na intermediária, encara um zagueiro de elite mundial e aplica o drible mais limpo da vida dele. Leitura de apoio, corte seco, o defensor no chão, nível mundial. Provado, no maior palco do planeta. Só que, quando ele levanta a cabeça, não existe jogada. O Rin não está onde ele imaginava, porque esse Inzaghi nunca aprendeu a imaginar onde os outros estariam. E o time não se move para ele, porque ele nunca deu um motivo. A jogada morre sozinha, 2 toques depois do drible perfeito. O Hugo fecha a linha com calma, recupera a bola e aciona o contra-ataque no mesmo segundo.
O Izagi assiste do meio-campo, parado, ao jogo acontecendo longe dele. Ele acabou de vencer o duelo mais difícil da carreira, e o placar nem registrou. Quem recebe o passe nas costas da defesa é o Julian Locke, que arranca sorrindo. O prodígio anota o terceiro gol da França com uma facilidade absurda, humilhando o sistema inteiro do Blue Lock. O egoísmo cru do Japão desmorona contra um time de verdade. Na nossa linha do tempo, o placar também foi 4-2, a diferença é o que ele significa. Lá, o Izagi terminou maior que a derrota. Aqui, a derrota nem precisou dele. O apito derruba o Japão para fora da zona de classificação do grupo. E a frase que fica não é drible, é ruim, é pior. O drible dele funcionou até o fim e não mudou absolutamente nada. Com o drible na veia, o apito final sela a eliminação precoce do Japão. 4-2 para a França. O Izagi desaba no gramado puxando o ar com força, ignorado pelas câmeras que procuram as estrelas de verdade. Do outro lado, o Locke acena para a torcida, e a ficha do Izagi cai da pior forma possível. O drible dele é de nível mundial. Ele provou isso hoje, contra a elite. O problema nunca foi a arma, é que uma arma só não ganha uma guerra. Na nossa linha do tempo, a mente desse garoto devorava os maiores gênios do esporte lendo o campo inteiro. Aqui, a mesma mente foi afiada numa direção só e virou a melhor do mundo naquilo. Só que futebol não é um duelo. São 11 pontos. Pelas câmeras de transmissão, o Jinpachi engole a derrota a seco. O experimento dele produziu o driblador mais letal que o Japão já viu, e nenhum motivo para os outros 10 existirem em campo ao lado dele. O Izagi esconde o rosto nas mãos enquanto os refletores se apagam um por um. Ele não fracassou por ser fraco, fracassou porque venceu todos os duelos, e descobriu tarde demais que o jogo nunca foi sobre eles. Drible sozinho não é suficiente. Corte seco.